Eu tinha 11 anos quando eu comprei esse livro em uma feira do livro na cidade onde eu cresci. Quando eu li um artigo sobre o lançamento desse livro em uma revista, eu fiquei logo desejando, eu precisava daquele livro. E eu não sabia naquele momento que eu estava me envolvendo com uma história que ia me acompanhar pelo resto da minha vida. Eu tô falando da Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Também é uma resenha, mas eu quero tentar te explicar o porquê que esse livro é tão especial pra mim. Oi, eu sou a Cassi e esse é o Estante Pop. Hoje nós vamos falar de um livro que marcou a minha vida. Antes de continuar, eu quero já te pedir para se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito, já curte o vídeo e deixa teu comentário me contando qual é o livro que marcou a tua vida. A Menina que Roubava Livros foi publicado pela primeira vez em 2005 pelo autor australiano Marcos Zusak. No Brasil, chegou em 2007 pela editora Intrínseca com a tradução da Vera Ribeiro. Ele foi traduzido para mais de 40 línguas, ficou 375 semanas na lista de mais vendidos. E em 2013 virou filme, que eu não tive coragem de assistir porque eu tenho medo dessas adaptações. A história acompanha Lisa Meminger, uma menina alemã, entre 1939 e 1943, ou seja, bem no meio da Segunda. A mãe dela era perseguida pelo regime e então entregou a filha para uma família adotiva na cidade de Mockring, que é perto de Munique. A Lisa chega lá sem saber ler e é o Hans Huberman, que é o pai adotivo dela, e um pintor de paredes muito gentil, que ensina a menina a ler. Depois dos pesadelos, nas madrugadas, ele vai soletrando as palavras com ela e com muito carinho ela consegue, então, aprender a ler. E conforme isso acontece, a Lisa descobre o poder das palavras e começa a roubar livros da fogueira da biblioteca do prefeito e assim por diante. Mas só essa sinopse, por mais interessante que possa ser, não captura a essência do que é esse livro. E é nisso aí que eu quero entrar. O Marcos Zusak faz 3 escolhas bem interessantes nessa história. A primeira delas é a narração. Quem conta toda a história é a morte mesmo, não no sentido figurado, aquela criatura que busca os seres humanos no final da sua vida. E o livro já começa com um pedido dela para que a gente não tenha medo dela, que ela está ali observando os humanos sem ter qualquer vontade de fazer mal para essas pessoas. E a gente pode pensar na ousadia dessa escolha. A gente está falando da Segunda Guerra, no momento em que o regime está se desenvolvendo cada vez mais, expandindo seu domínio para outros lugares. Então a morte estava sempre rondando o mundo. As pessoas podiam sentir esse medo o tempo todo. Nessa história, a morte não é malvada. Na verdade, ela é até melancólica. Ela se questiona como que uma espécie tão inteligente, tão criativa como é a dos humanos, pode criar tanta maldade. Como que o ser humano consegue produzir essa crueldade contra os seus iguais? Ela não vê isso em nenhuma outra espécie. Ela diz em uma parte do livro: não sou violenta, não sou maldosa, sou um resultado. Então a gente vê que ela não é a vilã da história, ela só está recolhendo aquilo que o ser humano produziu. E tem um efeito técnico nessa escolha narrativa. Quando a morte se aproxima e narra alguma coisa, a gente já pode sentir na leitura que a hora daquele personagem ou daqueles personagens está chegando. E isso não é como se fosse um spoiler de que o personagem vai morrer, mas torna interessante porque a gente começa a ter um sentimento de despedida. A gente quer acompanhar mais um pouco da caminhada do personagem. A gente quer estar ali com ele até os últimos momentos. Agora, sobre o segundo ponto que chama muito a minha atenção nesse livro. Primeiro, parece uma história sobre uma menina na Segunda. Mas quando a gente vai analisando ele mais profundamente, a gente vê que é sobre o poder das palavras. E olha que interessante. De um lado, a gente tem propaganda, discursos, que foi o que mais promoveu aquele governo de crueldade que se espalhou por tantos lugares. As pessoas muitas vezes apoiavam aquele discurso porque era carismático. Por outro lado, nós temos uma criança que não tem o domínio das palavras ainda. Mas quando ela descobre que a leitura e o conhecimento podem ser uma forma de resistência naquele lugar
tão opressor, ela consegue ter, então, um novo mundo diante dela. Um trecho diz assim: o homenzinho correu até a mulher e a abraçou. Palavras e sorriu. O quê? Mas não houve resposta. Ele já se fora. Sim, o filho decidiu que dominaria o mundo com palavras. Então a gente tem de um lado aquele que domina as palavras, como eu falei. E do outro lado a gente tem a Liesel, uma menina pobre que roubava livros. E os dois usam as palavras, a mesma matéria-prima. Um para destruir e a outra usa para resistir, para sobreviver. Tem uma cena em que a cidade está num abrigo antiaéreo durante o bombardeio e todo mundo tá ali desesperado. A Liesel então começa a ler em voz alta e aquilo acalma as pessoas querem ouvir a história. E esse é um ponto que eu acho muito interessante. As palavras por si só podem ser neutras, mas tudo muda conforme a pessoa que está usando essas palavras e o motivo delas serem usadas. Como professora de história e também de inglês, eu acho isso muito rico, porque observa o mundo. As palavras, elas surgem não por acaso. Então eu acho assim muito interessante quando eu posso ler uma obra que trata justamente disso, como a linguagem ela tá lá para nos confortar ou para aterrorizar as pessoas. E o terceiro ponto que eu acho muito interessante aqui é o ângulo pelo qual essa história é contada. Geralmente em histórias sobre guerra, sobre a Segunda Guerra, que é um tema bastante recorrente na literatura, nós temos histórias contadas do ponto de vista das vítimas diretas, né, dos judeus, das pessoas que estavam sofrendo ali na guerra, ou pelo ponto de vista dos aliados, daqueles que derrotaram os vilões. Mas aqui a gente tem uma coisa diferente. A menina que roubava livros faz uma coisa mais incomum. Ela conta a história de uma família comum, uma família pobre, que não apoiava aquele regime, mas que também sentia que não tinha poder para derrotar aquele governo como um todo. Tanto é que eles protegem pessoas que estavam tentando se esconder da polícia. Então, essas coisas eles conseguiam fazer. Eles estavam inseridos naquele lugar de uma forma também marginalizada, mesmo em tempos bons. Eles não tinham grandes condições, não eram ricos, então eles também estavam ali sofrendo entre a sobrevivência, o que se faz para conseguir passar por aquilo ali, e a necessidade de fazer o que é certo, de proteger as pessoas. E isso é bastante importante historicamente, porque geralmente as pessoas têm essa ideia de que a Alemanha inteira, todas as pessoas estavam envolvidas com o todas eram conscientemente malvadas. Mas as coisas não eram bem assim. Existiam muitos alemães que estavam ali sofrendo em silêncio, tentando sobreviver, protegendo algumas pessoas, né, que elas conseguiam. Então era aquela coisa de não ter condições de escapar daquele lugar. A resistência às opressões não acontecem somente de forma explícita, de forma que as pessoas possam ver que está sendo realizado um protesto ou pessoas pegando em armas, mas também acontece de forma silenciosa. Na menina que descobre a leitura e protege os livros, retirando esses livros das fogueiras. Acontece na família pobre que protege um jovem judeu no seu porão e o mantém escondido pelo máximo de tempo possível. Acontece através dessa família que interage com uma mulher perseguida e resolve adotar a filha dela e protegê-lo como se fosse sua própria criança. A história como um todo é feita dessas nuances, porque o ser humano não é tudo 8 ou 80. Existe muita coisa ali no meio. A gente não pode simplesmente olhar para um lugar e dizer, sim, todos eram dessa forma. Isso é uma visão muito simplista e que ignora todas as complexidades do ser humano. O próprio Mark Zusak, autor do livro, é filho de mãe alemã e pai austríaco. Ele cresceu ouvindo histórias sobre aquela época e ele visitou campos de para poder escrever este livro. E agora eu quero contar um pouquinho sobre o porquê que esse livro é tão importante para mim.
Eu aprendi a ler muito cedo. O sentimento de aprender a ler é como se tu conseguisse ver o mundo de novo, de um jeito diferente. Como professor, eu acho maravilhoso isso, de ver os alunos aprendendo a ler, porque é como se eu pudesse voltar um pouquinho na minha infância e ter esse sentimento de novo por alguns momentos. Eu tive uma infância muito sozinha, muito internalizada. Eu brincava com os meus primos, tenho muitos primos, socializava com colegas, mas eu nunca consegui me envolver muito com essas pessoas. Hoje eu entendo que existe toda a questão da neurodivergência, mas eu era aquela criança que gostava de se apresentar, que gostava de mostrar o que sabia, mas nunca conseguia se encaixar em um grupo. Então a leitura para mim sempre foi aquele refúgio. Eu lia, relia os livros, tanto que quando eu ganhei este livro aqui, eu li ele 2 vezes em 2 dias, porque eu fiquei encantada com aquela história. De formas diferentes, é claro, mas eu conseguia me identificar um pouco com a Liesel, no sentido de encontrar nas palavras um refúgio para o mundo lá fora, aquele mundo que me sobrecarregava. E hoje, finalmente, eu consigo formular uma coisa que eu trago comigo desde muito cedo e que pode ressoar em muitas pessoas que gostam de ler, que é esse pensamento de finalmente entender que a leitura não é só uma fuga, não é só fugir da realidade, não funciona assim, mas também uma resistência. É a minha forma de existir nesse mundo, é a minha forma de dizer: eu tô aqui, eu penso, eu consigo aprender. Tem uma cena do livro que me chama bastante atenção e que eu consigo visualizar, que é quando a Liesel vai até uma fogueira e ela resgata alguns desses livros. Ela coloca embaixo da blusa para proteger e esconder, só que os livros estão quentes e queimam um pouco a pele dela. Ela sente aquele calor, mas ela disfarça e leva isso para cá. E a gente pode pensar também como uma metáfora para quando a gente consome um bom livro. Aquelas palavras queimam a gente, elas marcam a gente. Então é algo muito especial quando a gente pensa no valor da leitura. Quando um regime queima livros, eles estão assumindo publicamente que eles têm medo daquele conteúdo. Hoje eles podem até não fazer fogueiras literais, mas a gente sabe de inúmeros casos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em tantos países, de livros que foram censurados porque não condiziam com a ideologia vigente. A gente ainda vive em tempos que livros são retirados de escola. Há alguns anos eu lembro do Avesso da Pele sendo censurado em escolas, pais exigindo a retirada desse livro das bibliotecas escolares. E toda vez que eu vejo essas notícias, eu penso que é uma fogueira e a gente precisa de Liesels fazendo esse trabalho de retirar livros da fogueira. Precisamos de pessoas apagando essas fogueiras. Ler é um ato de resistência. Sempre foi. E quando a gente pensa que mulheres, há tão pouco tempo, não podiam acessar esse conhecimento, a coisa toda fica ainda mais chocante. E é por esses motivos que esse livro é tão especial pra mim. E pra ti? Tu já leu A Menina que Roubava Livros? Gosta? Ou não? Tem algum livro pra ti que é tão especial? Me conta nos comentários. Me fala sobre os sentimentos que essa obra aflora em ti. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau!